Olá, amigo internauta, aqui é o Renato Mota, você que já me conhece, já está acostumado aqui com o canal Ufologia e Mistérios. Se você ainda não me conhece, vai lá, procure nos vídeos, você vai aprender muita coisa interessante que foi debatida, vídeos que eu estou mostrando, análise de foto, análise de vídeos, enfim, muita coisa interessante para você estar vendo aqui no canal Ufologia e Mistérios. E para você que já é inscrito, muito obrigado mesmo pelo carinho, agradeço a todos vocês e hoje eu vou estar falando de um assunto muito interessante aqui para vocês. Um assunto, na verdade, também entra a parte de ufologia, mas é um assunto também que eu acho que é uma das principais perguntas que o ser humano se faz, viu? Desde sempre. Quem ou o que é Deus? Existe um Deus vingativo, um Deus punitivo e um Deus bondoso, como parece que a gente vê na Bíblia ao longo da história? Como que seria possível isso se Deus é bondade? Quer saber um pouco mais? Vamos fazer agora, vamos ter uma conversa bem saudável sobre o assunto, falar algumas coisas legais sobre isso, umas reflexões muito boas. Espero que você respeite a opinião de cada um aqui. Deixe seu comentário se você concorda ou não com o que eu vou falar, qual a sua opinião a respeito. Eu vou ficar muito agradecido da sua participação, tá? Então, solta a abertura! Quem é Deus? Para você, o que é Deus? Quem é Deus? Deus seria uma pessoa? Deus seria energia? Deus teria forma humana? Seria apenas forma de luz? Quem seria Deus? É uma pergunta que nem sei se daria para responder, né? Mas, se baseando em algumas obras aí, dá para ter uma noção legal aí sobre essa resposta que, vamos dizer assim, assombra a humanidade desde sempre, que está no nosso subconsciente. De acordo com o cristianismo, Deus é a doutrina sobre o ser divino que criou e governa o mundo, manifestado na Santíssima Trindade, que eles falam, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus seria essas três pessoas em uma só. Isso de acordo com o cristianismo. De acordo com o protestantismo, Deus seria também o ser supremo que criou tudo, mas também seria aquele que ao mesmo tempo te dá as coisas, pode também estar te punindo, de acordo com o que você faz, de acordo com as suas atitudes. Mas Deus seria mesmo punitivo? Você acredita mesmo que Deus poderia fazer isso daí? Na Bíblia, em Gênesis, fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Fala que durante a criação, antes mesmo do início, com certeza ele refere-se ao Big Bang, Deus já existia, o Espírito de Deus já se repousava sobre o nada, vamos dizer assim, né? E em 7 dias, Deus teria criado tudo, a luz, a escuridão, os planetas, todos os seres vivos que nós vemos hoje em dia, a humanidade e diversas outras humanidades, vamos dizer assim, nossos irmãos cósmicos. Mas tem muita gente ainda que não acredita em Deus e muito menos acredita na existência de nossos irmãos cósmicos, seres extraterrestres. Mas eu não estou aqui para questionar quem acredita ou quem não acredita. Estou querendo fazer aqui uma reflexão de quem seria, qual a sua opinião, que conclusão que a gente poderia chegar nesse tema tão polêmico. Por que eu falo que entra na ufologia também esse assunto? Porque na ufologia, não só na ufologia, mas no cristianismo, no protestantismo e outras religiões, a gente vê, parece essa diferença entre um Deus punitivo, um Deus bondoso. Por que existe isso? Eu aí já associo a ufologia. Por quê? Porque na verdade Deus não teria como ser um ser que punisse uma sociedade, punisse uma pessoa, punisse alguém por suas atitudes. Porque Deus não quer o mal de ninguém. Na primeira pergunta, a primeira questão do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a primeira questão
A primeira pergunta que é feita ao Espírito da Verdade é: quem é Deus? De acordo com o livro dos Espíritos, Deus seria inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que você pensar que foi criado ou que existe, Deus já existia antes. Ou seja, ele é a causa primária e sempre esteve. Então é difícil falar assim, qual a origem de Deus, como criou, quem criou Deus. O próprio Espírito da Verdade fala isso, ninguém criou Deus, já existia. Sendo a causa primária de todas as coisas, então não teve uma criação antes. Parece algo muito difícil de entender, mas se você parar para pensar, mais ou menos aquela questão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, que é um debate eterno. Então seria mais ou menos assim, como que Deus surgiu? Deus sempre existiu. Quando eu falo de associação associada à ufologia, seria no sentido assim, quando fala, Deus falou para Noé que ele iria mandar o dilúvio porque ele estava desapontado com o que a raça humana estava fazendo na Terra. Então, visto isso, Deus pediu para Noé que construísse uma arca, que colocasse ali um casal de cada espécie e que ele iria fazer um dilúvio universal. Muitos questionamentos. Primeiro, nem vou entrar nesse debate do dilúvio, se foi uma coisa local, se foi algo global. Eu acredito que seja global, tá? Porque já existem provas que realmente existiu essa alteração das águas, onde era um mar, hoje é terra, terra é mar, tanto que hoje encontramos inúmeras ruínas de civilizações no fundo do mar. Eu vou estar falando aqui sobre ruínas parecidas com as maias encontradas no mar do Japão, mais de 12 mil anos, são idênticas às ruínas maias. Estão no fundo do oceano do Japão. Isso acontece com diversos lugares do mundo, tá? Então, não seria Deus que teria ordenado a Noé para fazer isso? Deus não é punitivo. Deus não puniria uma sociedade, por pior que ela estivesse no momento da sua evolução, Deus não faria isso. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Deus é algo de tamanha bondade que ele nos dá o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos fazer. Nós temos o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Só que arcará com as consequências. Não que Deus punirá você, mas você arcará com as consequências, por causa aí vem outra lei. A lei da reação, a lei da causa e efeito. Ou seja, você manda para o universo, o que você manda você tem de volta, mais ou menos aquilo. Se você está emanando energia positiva, você vai ter energia positiva. Se você está num momento difícil, energias negativas, pensamento sempre para baixo, então com certeza você vai atrair coisas negativas. Você, na verdade, uma coisa muito interessante que eu concordo também, não são os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. Ou seja, energias iguais se atraem. Então, se energias iguais se atraem, você vai atrair para você o que é bom para você. E fora que eu vou estar falando bastante sobre aqui as leis morais, então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, se Deus é onipotente, onipresente, é o Deus da bondade, da justiça, do perdão, da caridade, Deus jamais puniria uma sociedade. Então, na verdade, quando se refere a Deus, na Bíblia, a tradução correta ali seria deuses. Então, ou seja, na verdade os deuses, os nossos criadores extraterrestres, que eu digo criadores por causa da alteração genética, seres extraterrestres alteraram a genética humana, a genética de primatas, dando origem a várias espécies, até chegar na raça do Homo sapiens, que é o que nós somos hoje. Então, na verdade, foram os seres mais evoluídos que estiveram aqui na Terra, que foram interpretados como Deus, como Deus, que acabaram, por algum motivo, destruindo aquela sociedade. Na verdade, eu acredito que, pelo que eu estudei, que o dilúvio aconteceu depois que teve em relação aos anjos caídos. O que seriam os anjos caídos? Seriam anjos, ou melhor, seres extraterrestres que vieram para a Terra, tá? A tradução correta. Seres extraterrestres que vieram para a Terra, tiveram relações com as mulheres humanas, dando origem aos Néfilins, que eu também estarei falando sobre os Néfilins aqui ainda. Os Néfilins seriam os gigantes. E os deuses, os seres extraterrestres
que eram responsáveis aqui, que estavam aqui na Terra, eles não aceitaram esse cruzamento de espécies que acabaram dando origem aos Néfilis. E acabaram mandando o dilúvio para destruir toda aquela raça que acabou existindo sem a autorização deles, sem o consentimento deles. Então não foi Deus que puniu, entendeu? Não foi Deus. Deus não pune ninguém, deixar bem claro isso. Deus não quer que você viva numa casinha simples porque Ele quer, ou porque eu ouço muitos absurdos falar igual, não, ele está sofrendo porque o pai dele fez tal coisa, a mãe dele fez tal coisa, se uma pessoa está doente na família por causa de consequência do ato que ele fez. Não, cada um é responsável por ti, por sua vida, pelos seus atos. Simples assim. Ninguém responde pelo ato do outro. Temos o livre-arbítrio. Entendeu? Ninguém interferiria no nosso livre-arbítrio. Nem mesmo Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Aí mostra a tamanha bondade desse ser supremo, que seria Deus. Ou seja, é uma inteligência tão absurda. Não tem nem palavras para descrever. Não existe ainda palavra específica para definir. Vamos dizer assim, absurda. Uma inteligência dessa que consegue cuidar de cada um individualmente, que tem os seus enviados, que seriam os mentores espirituais, conhecidos também como anjos da guarda, de acordo com a religião que você segue, os seus protetores, enfim, o próprio Jesus Cristo, que é o criador e dono do planeta Terra. Ele cuida desse planeta. Como Jesus Cristo, existem outros Jesus, vamos dizer assim, outros Jesuses, não sei se disse essa palavra, mas vamos dizer assim, outros seres que coordenam outros planetas. Jesus é responsável pela Terra, e tem outros por aí responsáveis por inúmeras outras civilizações. Só na Via Láctea, não esqueçam, 200 bilhões de estrelas. Imagine quantos planetas orbitando em volta dessas estrelas. Então, resumidamente, seria isso. Por isso que eu falo, quem é Deus? Deus, ou de acordo com cada religião, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, de acordo com o Espiritismo, que deixar bem claro que o Espiritismo não é uma religião, como muitos pensam. O Espiritismo é ciência. Ciência. E se as pessoas tivessem conhecimento do que esse livro representa, aqui tem resposta para todas as questões que você tem, todas as dúvidas que você tem nesse livro. Se você soubesse o conteúdo incrível que tem nisso aqui, a nossa ciência, para vocês terem uma ideia, teria avançado muito. E nós, como humanos, teríamos evoluído muito mais moralmente do que estamos hoje. Que hoje em dia somos presos a crenças, a dogmas que não permitem que nós evoluímos. E isso atrasa a evolução de uma sociedade, como aconteceu no caso de Capela, que eu citei, e inúmeras outras civilizações que estão passando por isso. E aqui na Terra principalmente, que ainda a gente é muito preso a isso, as religiões infelizmente dominam, acabam controlando a sociedade, e a sociedade acaba não conseguindo se despertar para isso. Graças a Deus, ao Criador, a essa inteligência suprema, que vem permitindo que inúmeras pessoas vêm partindo para esse despertar, e esse despertar vem acontecendo, graças a Deus, muito rápido. É até mais rápido do que eu pensava, do que eu venho acompanhando, do que eu venho lendo. As pessoas se interessam muito mais, sabe, por essa parte da espiritualidade. Por mais que as pessoas, muitos ainda não acreditam que existem Deus na figura humana, que eu também não acredito em um Deus com figura humana, até porque Deus está em todo lugar. Deus está numa plantinha, Deus está no ar que você respira, Deus está no ar na comida que você, Deus está na comida que você come, Deus está num abraço que você recebe de alguém quando você está passando um momento difícil, tá? Deus está nas maiores decisões da sua vida, por mais difíceis que seja. Deus está ali. Deus não vai ficar te cobrando por uma bondade que Ele faz, mas não vai ficar te pedindo dinheiro, não vai ficar te pedindo dízimo, não vai ficar te pedindo para você dar um carro em troca, não vai ficar pedindo para você ir na igreja, ficar ali 1 hora rezando numa missa. Não é isso que vai fazer você ser uma pessoa boa. Você acreditando ou não em Deus, inconscientemente a gente tem isso.
Tem uma parte muito interessante na questão 6 do Livro dos Espíritos que fala assim, ó, o sentimento íntimo, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, que temos em nós mesmos da existência de Deus, não seria o fato da educação e produto de ideias adquiridas? O Espírito da Verdade responde, se assim fosse, por que os nossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria como noções da ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Pode-se encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então qual seriam essas propriedades? É preciso sempre uma causa primária, o Espírito da Verdade responde. Aqui fala aquilo que eu te falei, Deus é a causa primária de todas as coisas, então ele sempre existiu. E quando fala aqui que Deus não poderia ser algo criado por uma religião apenas para que a gente fosse mais controlado, vamos dizer assim, não. Aqui fala assim, que Deus é algo que já vem com a gente desde a nossa criação como espírito. Tanto que fala assim, ó, se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esses sentimentos? Sempre na história da humanidade teve o ser humano inconscientemente, no seu subconsciente, sempre soube que ele vem de uma criação de um ser supremo. Isso é algo fascinante, porque por mais que a pessoa não acredite, mas você pega registros históricos, livros antigos de milhares de anos, inscrições em cavernas, sempre acreditaram num bem maior, num ser supremo, sempre acreditaram num criador, sempre entregaram sua vida a esse Deus, a essa força, a essa entidade que a gente venera. Não venera no sentido de ser, vamos dizer assim, bitolado naquilo, não. Venera no sentido de acreditar na existência de Deus, que aquilo pode ser algo muito melhor para a sua vida. E olha a questão 8. O que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria? Isso é o acaso? O Espírito da Verdade responde, outro absurdo, que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente. Aliás, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela força inteligente. E atribuir formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir feitos de inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Ou seja, não tem como falar que o universo foi criado por obra do acaso. Não existe. Tudo tem uma causa primária. E a causa primária de tudo é Deus, né? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Eu quis falar um pouquinho aqui para vocês. Aqui dá para falar muito ainda. É só um começo disso aí. Vamos falar mais sobre isso ainda. Mas eu quero saber qual a sua opinião sobre Deus. Quem é Deus para você? Deus seria uma inteligência suprema, igual eu falei? Deus seria uma pessoa, uma figura humana? Quem seria Deus para você? Seria apenas uma energia? Como você define Deus? Quero saber a sua opinião nos seus comentários. E se você acredita ou não, se não acredita, também deixa a sua opinião. Por que você não acredita? Mas no que você acredita? Qual o conceito que tem dentro de você? Ninguém está julgando aqui se você acredita ou não. Tá? A questão é de a gente debater esse assunto tão interessante que igual o Espírito da Verdade fala, que sempre esteve no inconsciente do ser humano. Desde o homem da caverna, ele sempre esteve no seu subconsciente. Ele sabia que ele veio de algo divino, de uma criação maior, que existe sempre uma inteligência por trás disso. Ou você acha que é à toa que existe bilhões de planetas, foi tudo obra do acaso? Que a vida na Terra, só existe vida na Terra mesmo, inteligente? Jamais. Isso é duvidar da própria criação de Deus, do próprio poder de Deus. Deus não construiria tudo isso, o arquiteto do universo não construiria tudo isso apenas para colocar esse minúsculo planetinha azul, que o ser humano ainda não aprendeu a cuidar, não sabe se amar ao próximo, não sabe se cuidar, não sabe respeitar o seu próximo, independente se é um ser humano, independente se é um animal. Vemos tantas coisas absurdas, né, na televisão, de maltrato a animais, maltrato a crianças, muito maltrato à mulher, a gente está vendo também, né? Pô, é um absurdo. A cada 4 minutos, 7 mulheres são
mortas no Brasil ou sofrem feminicídio. Isso é um absurdo. Então, falta o quê? Deus no coração. Falta você acreditar que você faz parte de um todo. Nós somos um coletivo. Você não é individual. Eu sou o Renato, você que está aí assistindo é você, mas nós somos todos interligados através do Criador maior, que é Deus, né? Que é essa inteligência suprema que criou tudo isso que a gente vê aí, o nosso universo, a vida que a gente está. Se não fosse essa inteligência suprema, ninguém estaria aqui hoje, eu não estaria fazendo esse vídeo, você não estaria aí assistindo e não estaríamos vivendo. Se você está numa situação difícil, pode ter certeza que isso é momentâneo, tudo passa. É só você acreditar, tá? Foca, acredite que tudo passa, nenhum sofrimento é eterno. Tudo que você tem que tirar é um aprendizado. Nunca pense assim, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Você tem que pensar assim, nossa, se isso está acontecendo comigo, para quê? Qual o objetivo disso? Sempre tem algo maior por trás disso, tá? Deus, ele não tira o que tá bom para você, ele tira o que tá te atrapalhando, o que tá te incomodando. Na verdade, ele tira, a primeiro momento pode parecer difícil para você, mas depois você vai ver que aquilo que você está vivendo depois é algo que você sempre quis viver, que você se libertou. E isso é o poder de Deus, né? O poder supremo. E você, acredita em Deus como criador do universo, como um ser extraterrestre, ou energia? O que você acredita? Quem é Deus para você? Deixa seu comentário aqui no vídeo, no canal Ufologia e Mistérios. Se você quer fazer parte do meu grupo de WhatsApp, renatomotofólogo1981@gmail.com, igual tá escrito aí pra vocês. Não tem uma conta no Gmail? Faça, não leva 2 minutinhos e inscreva-se no canal. Eu quero saber seu comentário aqui nesse vídeo, então, pra você, tá bom? Deixa seu comentário, você que não é inscrito, inscreva-se. Muita gente está assistindo, mas não está se inscrevendo. Que venham muitos mil inscritos e que venham mesmo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a você que assistiu. Então, como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além, e nunca perca fé. Deus não desampara ninguém, tá bom? E até mais! Os extraterrestres já estão entre nós. Vamos buscar expandir nossa consciência, buscar novos conhecimentos, entender o que eles querem conosco, há quanto tempo estão conosco, a tecnologia dos discos voadores, os mistérios do universo, como tudo começou. Curso de ufologia.lmsstudio.com. Isso mesmo, aqui você encontra bastante conhecimento. Cursos, mini-cursos, palestras, tudo isso num só lugar, no curso de ufologia. Vamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento. Prepare-se para o novo mundo. Esteja preparado. E você encontra tudo isso num só lugar. Aproveite. Canal Ufologia e Mistérios com o ufólogo Renato Mota, lançando a plataforma Curso de Ufologia Online. Curso de ufologia.lmsstudio.com. Navegue, conheça os nossos cursos, mini-cursos, palestras e esteja preparado para o contato com os extraterrestres. Faça seu cadastro gratuitamente. É muito simples. Com um e-mail, você cria uma senha e automaticamente já tem acesso à plataforma na área do aluno. E pode adquirir os nossos cursos a preços especiais. Então aproveite! Curso de ufologia.lmsstudio.com. Embarque em nossa espaçonave de conhecimento.